Jesus nos conta esta parábola, essa história, onde existem duas personagens, um homem rico que se vestia com roupas finas, que todos os dias fazia grandes festas, era um homem que gozava da vida, procurava esbanjar a sua vida, aproveitar a sua vida com o dinheiro que tinha. E o pobre Lázaro, que vivia jogado, que vivia à porta do rico e que queria matar a fome com as sobras, mas nem isso lhe davam. Acontece que o pobre se chamava Lázaro, o rico não tinha nome, o rico não tinha importância, ele não tinha caráter, não era um homem íntegro, não era um homem justo, era apenas um homem rico, que não importava para ninguém. O pobre Lázaro, sim, ele tinha até um nome, Lázaro, que estava escrito no livro dos céus, no livro de Deus. Porque não basta nós vivermos a nossa vida simplesmente para ganharmos coisas, arrecadar coisas, acumular bens. E não basta também nós sermos pobres e sermos miseráveis. E sermos miseráveis no termo espiritual, no termo de pessoa. Nós temos que ser pessoas, procurar ser pessoas íntegras. Pessoas que é conhecida por o seu nome. Pessoa que tem um valor, não pelo valor que possui, mas pelo valor da fé, pelo valor dos seus atos, por aquilo que faz, por aquilo que executa. E esses dois morreram. O pobre rico foi enterrado. Lázaro foi para junto de Abraão, foi sentar-se à mesa de Abraão, no grande banquete. Ele se sentou do lado de Abraão, o pobre Lázaro. E o rico ficou lá no inferno, sofrendo. E aí que o rico se deu conta de que existia Lázaro. Aí, quando ele precisou do Lázaro, ele se deu conta de que Lázaro também existia. Porque ele vivia uma vida tão egoísta, uma vida tão voltada a si próprio, só pensando em esbanjar, em gozar a vida, em comer bem, se vestir bem, fazer boa impressão para os outros nobres, e não se importava com o outro, uma vida completamente egoísta. E só quando ele precisou que ele viu Lázaro, que ele enxergou Lázaro. E mesmo assim o tratou com desprezo, porque falou a Abraão: Abraão, manda ele vir aqui para colocar uma gota de água para refrescar a minha garganta. E aqui Deus, ele mostra que na nossa salvação são pequenas coisas que podem fazer, que podem ter influência, que têm, às vezes, importância. Não é que nós devemos fazer coisas grandes. Não são muitas vezes as coisas grandes que fazemos que têm importância para Deus. São pequenas coisas, coisas sutis. O pobre queria comer a sobra, as migalhas da mesa do rico. E agora o rico quer uma gota de água.
Se ele tivesse dado as sobras, talvez não precisasse da gota de água. São pequenas coisas na nossa vida que precisamos compreender e que precisamos procurar ver para procurar fazer a vontade de Deus também nessas pequenas coisas. Porque começamos aqui, nas pequenas coisas, a mudar a nossa vida. Procuramos as pequenas coisas a tomar um caminho diferente na nossa vida. Se ele desse as sobras a Lázaro, ele enxergaria Lázaro. Ele não seguiria tão egoísta, se abriria ao bem e poderia depois fazer outros bens a Lázaro, poderia ajudá-lo muito mais. Mas por que não ajudou? Porque não começou com as sobras, porque não começou com as pequenas coisas, com as migalhas, ele foi se fechando. E quando morreu, já era tarde. Existia um abismo e não poderiam atravessar. Mesmo se quisesse, não poderia atravessar. E ele, vendo que para ele já não adiantava mais, que ele ia ficar naquele tormento, ele pensou nos irmãos. Disse: tenho 5 irmãos que estão na mesma vida, quer dizer, também se vestem bem, também esbanjam com grandes festas e não enxergam o próximo, não procuram ajudar ninguém. São irmãos. E Abraão vai dizer que eles escutem, que eles têm Moisés e os profetas, a lei e os profetas, têm a Sagrada Escritura. Que eles leiam, que eles escutem, que eles procuram seguir a palavra de Deus. E ele disse: não, eles não vão seguir. Não é necessário. Aliás, não é o suficiente. A palavra de Deus, Moisés, e as Escrituras e os profetas, não é o suficiente para se converter, para converter os irmãos dele. Precisa de um milagre, precisa que alguém daqui vá para lá para falar com eles. E Abraão vai retrucar: não. Se eles não escutam a palavra de Deus, nem mesmo se um morto ressuscitar dos mortos, eles acreditarão. Para nós nos salvar, precisamos da palavra de Deus. Não de tantos milagres, não de ver tantas coisas, não de ir atrás de tantas coisas que às vezes até ajudam a fé, mas é a palavra de Deus que me dá sustento, é a palavra de Deus que ilumina os meus passos, é a palavra de Deus que me mostra o caminho que eu devo seguir, é a palavra de Deus que não me deixa ser egoísta, que não me deixa ser um mesquinho, é a palavra de Deus que devemos colocar no primeiro lugar da nossa vida, porque Deus se comunica conosco através da sua palavra. E não podemos deixar de ler a palavra de Deus. Não podemos deixar de meditar, de degustar a palavra de Deus. Porque senão estaremos perdidos. Você vê que Lázaro tinha mais 5 irmãos. E onde estavam os pais deles? O que os pais ensinaram para o rico? Lázaro não. O rico tinha 5 irmãos. O que esses pais ensinaram? O pai deles ensinou para eles. Apenas deu a eles o dinheiro. Apenas proporcionou para eles uma vida boa. O que muitas vezes
Vocês querem proporcionar aos vossos filhos uma vida boa. Querem deixar para eles, querem que eles não passem por aquilo que vocês passaram. Querem que eles não experimentem a fome. Querem que eles não tenham dificuldades. O que pode ser bom, o que aparentemente é bom. Só que se não tem a fé, isso tudo pode levar os seus filhos à ruína. Pode levar os seus filhos à perdição, pode levar os seus filhos a um fechamento, a buscar sempre as coisas deste mundo. E com isso, eles vão para onde? Quando terminar o tempo deles. É preciso ensinar os filhos a ler a palavra de Deus. É preciso ensinar os filhos a rezar, a escutar a Deus. Porque esta palavra tem o poder e a graça de ajudá-los na vida. Não basta pagar a faculdade. Precisa ensinar a rezar, precisa dar a eles a fé. Precisa doar a eles a sua fé. Porque senão eles vão perder a fé. Ou eles nem haverão a fé. Não encontrarão a fé. É preciso ler a palavra de Deus, degustar a palavra de Deus. Porque depois será tarde demais. É o que diz também Amós, na primeira leitura, que Amós vai dizer que ai de vocês que vivem despreocupados, como se não houvesse amanhã, como se Deus não pedisse conta da nossa vida um dia. Ai de vocês que vivem assim à toa, despreocupado, gozando a vida, desfrutando da vida, e ainda mais oprimindo as outras pessoas para se tornar rico, para ter bens, para se ter posse. Ai de vocês, porque eu irei deportar vocês. Não pensam, não se preocupam com a ruína de José. Quer dizer, não se preocupam com aquele irmão que foi vendido como escravo, José do Egito. Não se preocupam com o outro, com o próximo. Ai de vocês que não se preocupam com o bem-estar do meu próximo, que se fecham em si mesmo, que vivem as suas vidinhas não pensando no amanhã, apenas acumulando bens para essa vida. Ai de vocês, ai de nós que pensarmos assim. Por isso Paulo vai dizer: procura a justiça, procura a piedade, procura a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Nós somos chamados a combater esse bom combate da fé, a lutar cada dia contra os perigos, contra as armadilhas deste mundo, que quer nos afastar de Cristo, quer nos afastar de Deus, quer nos desviar do caminho certo. Devemos combater esse combate da fé, ficar firmes com Cristo e não irmos atrás sempre das coisas do mundo. Porque o que o mundo quer? O mundo quer que o inimigo, ele quer o quê? Quer que nós vivamos dia após dia, sem pensar muito no que estamos fazendo, no que estamos refletindo, nas decisões que tomamos. Quer que nós lutemos para ter sempre algo de bom na nossa vida, para que a nossa vida seja sempre mais confortável, mas Ele não quer que nós paremos para pensar se nós estamos seguindo a palavra de Deus, se nós estamos seguindo a Cristo. Ele não quer que nós paremos para pensar isso. Ele quer apenas que nós caminhemos, andemos,
e que evoluemos, e venhamos a evoluir nas coisas financeiras, nas coisas deste mundo, no trabalho de ser importante. Isso Ele quer que nós sejamos. Mas enquanto você é importante, enquanto você vai crescendo, vai ganhando dinheiro, menos tempo você tem para a família, menos tempo você tem para os filhos, menos tempo você tem para Deus. E com isso você se perde. Você se perde naquilo que é mais importante. Porque um dia Deus nos pedirá conta. E devemos saber disso. Por isso precisamos combater o bom combate. E como eu combato o bom combate? Lendo a Sagrada Escritura, procurando ter uma vida de oração. É claro que muitas vezes nós lemos a Sagrada Escritura, não compreendemos muito bem, não conseguimos colocar em prática na nossa vida, mas nós não podemos parar de ler a Sagrada Escritura, nós não podemos parar de tentar viver esta palavra, nós não podemos parar no caminho, porque lendo todas as vezes a palavra de Deus, meditando, desgustando, essa palavra vai entrando no nosso coração, essa palavra vai tomando conta do nosso coração, e essa palavra vai se tornando viva, e ela se tornando viva, ela é capaz de nos ajudar a viver bem, ela é capaz de nos ajudar a seguir o bom caminho, o caminho de Cristo, combater o combate da fé e lutar pela vida eterna. Não podemos parar de ler a palavra de Deus, de meditar, de degustar esta palavra, porque ela vai servir, ela vai alimentando a nossa vida. Se nós paramos, o mundo toma conta de nós. Se você liga a televisão, o rádio, quantas vezes você escuta a mesma propaganda, a mesma musiquinha daquela propaganda? E você depois, do nada, te vem na cabeça aquela musiquinha. Por quê? Porque te inculca, coloca na sua cabeça, coloca na sua vida aquela musiquinha. E depois, quando você vai comprar alguma coisa, você lembra daquele produto. Nós devemos fazer muito mais disso com a palavra de Deus, porque essa palavra nos dá vida. Todos os dias, ler, meditar, rezar sobre a palavra de Deus. Porque Cristo vai iluminar o nosso caminho através dessa palavra. Porque depois não adianta reclamar, não adianta querer ter algum jeito. Precisamos agora entender o rumo que estamos tomando, entender o caminho que devemos tomar e tomar as decisões segundo a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar cada vez mais a perseverar na leitura dessa palavra, a perseverar na nossa luta todos os dias para colocar em prática essa palavra, para que nós verdadeiramente combatemos o bom combate, lutando por aquilo que é importante na nossa vida, a nossa fé.